Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Star Podcast, onde a próxima história será a sua. Gente, hoje, olha, mesa tá dando água na boca aqui, viu? E olha, nossas narinas só daquele jeito, viu? Sabonetinho, daqui a pouquinho eu vou falar tudo sobre isso, ó. Maravilhoso, tá? Olha, a gente quer agradecer o grande sucesso do Store Podcast. Já estamos atingindo 400 mil visualizações mês. Isso é muito bacana. Isso é porque você tem nos ajudado. E a gente quer te pedir mais uma vez, ajude a crescer o canal no Store Podcast. Lembrando que um inscrito 600, um inscrito 700, o inscrito 800 vai ganhar uma caneca do Store Podcast. Vai vir para uma entrevista aqui e é doada pela Semeplan Genética IATF Cortes e sêmen de leite das maiores centrais do mundo. Vai estar doando aqui esse copo para você. Então se inscreva, pede para as pessoas estarem seguindo também e ajude a crescer esse canal. É feito para você, por você, e a gente está aqui porque a gente gosta de escutar histórias bacanas desses profissionais, pessoas que trazem algum significado para a nossa comunidade, né, Luiz? É verdade. E gente, vai ter muito sorteio, viu? Vai ter muito sorteio. Você está escutando hoje, já vamos sorteamos coisas essa semana. Vamos nos programas também posteriores tá sorteando. Então fica ligadinho no Store Podcast, viu? E a gente quer agradecer os nossos parceiros que nos ajudam de forma significativa, monetariamente, para que esse projeto chegue a mais pessoas. Pessoas como a doutora Sinara Sandoval Contours, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. Olha, gente, tá com algum problema, tá com alguma dorzinha, tá precisando de uma reabilitação física, acordou, o pescoço tá meio duro, gente, corre lá para a fisioterapeuta, a doutora Sinara vai estar ali ajudando. Não só isso, ela também trabalha com terapias a laser, com terapias manuais. É importante, você está procurando um profissional. Muitas vezes você tem aquela tia, não precisa não, meu filho, eu tenho experiência, 30 anos desentortando coluna, né? Toma cuidado e vamos lá procurar um profissional. O Super Vale, o varejo atacado é aqui, o supermercado mais limpo, mais cheiroso, onde você encontra produtos de qualidade e não está vencido. É só lá no Super Vale. Gente, olha, é muito bom, a carne é gostosa, a carne lá, hein? Sábado fui lá, comprei capa do contrafilé, muito boa, hein? Que gostoso. Embalado a vácuo, lá um preço bacana, muito bom. Muito bem organizado o mercado, não é? Muito bem organizado. Que nem você acabou de falar, limpinho, higiênico, com preços lá embaixo, né? Vale a pena ir lá. É o nosso supermercado, né? É o nosso supermercado, o Super Vale, ou atacado ou o varejo é ali, ok? O Dr. Paulino Leonel, advogado, esteve com a gente segunda-feira. Gente, foi muito bacana ali a gente conversar com ele. Conversamos sobre a história dele de empreender em Cacilândia. É um desafio ser empreendedor no Brasil, empreender em Cacilândia mais ainda. E ele foi se renovando a cada situação, a cada momento, se atualizando. Isso é muito bacana. Você que não viu, vai lá e você vai estar vendo a entrevista com o Dr. Paulino Leonel. Sem contar que se tiver uma dúvida jurídica, tá perdendo o sono, vai lá, procura ele na página do Instagram, Dr. Paulino Leonel Advogados, ele vai estar lhe orientando e você vai ter uma noite tranquila. A Semeplan Genética IATF, sêmen cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Gente, também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbanos. Você está juntando seu dinheirinho mês a mês, fazendo economia para você comprar sua casinha? Procura ali um profissional, um escritório competente que vai te ajudar a você comprar uma coisa séria, justa, bacana, para você não ficar a noite sem dormir. Meu Deus, o que eu fiz? Que negócio que eu fiz, certo? A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Gente, esse inverninho, hein? Muita gente gripada, muita gente resfriado. Não se preocupe, você não precisa acordar de madrugada ou acordar de noite para poder ir lá. Só você pedir lá na União Farma, pela página do Instagram, pelo site, e você vai aí ter um remédio rapidinho entregando na sua casa. Farmácia do Adeilson, sua saúde em primeiro lugar. Vamos dar sequência, depois a gente fala dos outros, né? É isso aí, vamos lá. Gente, hoje a gente tá aqui com um parceirão aqui com a gente. Olha, vamos falar muita coisa sobre mel. Ele é empreendedor, ele conhece os grandes desafios que o nosso país enfrenta com o mel. Ele também tem vários produtos e o mel é riquíssimo. E mel não é só para tomar não, viu? Ele serve para muitas outras coisas. A gente vai aprender isso e muito mais aqui com o Paulo da Lastra. Boa noite, tudo bem? Aí. Boa noite, Arthur. Boa noite, Freitas, aos que estão nos assistindo e aos que vão nos assistir, né?
É um prazer estar aqui. Eu acho que é um canal de divulgação, né? E parabéns para vocês que tomaram essa iniciativa. Isso é muito importante para o município, até para divulgar o que o município tem, né? Porque às vezes o município tem tanta coisa e muita gente não sabe que tem, né? Então eu acho assim que o trabalho de vocês é fundamental e parabéns pela iniciativa. Estamos aí para falar sobre nosso mel de Cacilândia, né? Oh, bacana, né, isso Luiz? aí. Freitas, a gente tem por hábito colocar nossa agenda, né, de entrevistados. Eu nunca vi como eu recebi perguntas de gente falando assim, quando é que vai ter a entrevista do Mel? Todo mundo curioso, querendo saber. É muito legal, né? O pessoal ávido para entender um pouco sobre o Mel. Eu também estou super curioso, porque é uma coisa instigante, né? De como é que está o Brasil, como é que está o nosso município, o nosso estado, como produtor de mel e como faz, né? Vamos começar do início, então. Vamos começar do início, né? De quando começamos na apicultura, né? Há quantos anos faz que você é apicultor? Eu comecei aqui em Cacilândia mesmo, né? Não trouxe essa herança do Rio Grande, né? Eu vim do Rio Grande para cá, mas não trouxe a herança. Você é natural de que cidade? De Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Campinas do Sul fica perto de onde? Perto de Erechim, Passo Fundo, norte do estado. Perto de Marau? É uma cidadezinha de 5.000 habitantes, mas se você imaginar o que é um progresso numa cidade... Erechim é terra da erva mate lá. Tem erva mate, lá de Erechim é famosa. Você viu a diferença do sulista quando vai falar da cidade? É mais empolgado. Enche a boca agora falar, você viu? Não, mas é que... Eu nem sabia que era meu conterrâneo. Como aquele sotaque, mas como não? Ele tem mais sotaque que eu. Ele não perdeu muito mais, ele não perdeu o sotaque, não. Eu perdi muito. Perdeu? É arrastado. Minha esposa Sayonara, não, ela tem mais sotaque do que eu. A tua é gaúcha também, a tua esposa? Gaúcha. Da onde que ela é? É uma história muito engraçada, né? Então conta pra nós, a gente quer saber, ué. Ela é de que município? De Campinas do Sul. Os dois são. Para você ter uma ideia, a gente brincava junto em criança. Olha só. A gente era vizinho. Nossa. E aí eu saí... Não, mas agora eu quero saber. Do Rio Grande do Sul para em Cacilândia, a minha história eu sei como é que foi. Quero saber da tua. Então, como é que foi parar em Cacilândia? Então, rapaz, mas é uma história assim engraçada, mas que teve um final muito feliz, né? Já estamos juntos aí há 40 anos, né? Vamos fazer 41 anos de casados, temos 2 filhas maravilhosas, 2 farmacêuticas, né? Moro em Santa Catarina, mas assim a gente se conheceu. Ela tinha 8 anos de idade, eu devia ter uns 12 mais ou menos de idade, e a gente era vizinho, né? E a gente brincava junto, não se gostava de jeito nenhum, Paulo. Pensa numa dupla que não dava certo, não dava certo. E aí passou o tempo e eu fui para o Paraná trabalhar, eu devia ter uns 16 anos, fui para o Paraná trabalhar, e aí quando eu voltei para a cidade, quando eu bati o olho naquela que era criança, eu falei, puxa vida, tô enrolado, viu? Apaixonou. Rapaz, você sabe que começou a rolar e a gente casou. Chamou ela para tomar um mate? Olha, vou te contar um negócio, viu? Mate e comer pinhão. E a gente, muito, lá produz muito. O chimarrão é uma cultura, né, nossa, e a gente trouxe para cá também. Você não perdeu até não, toma hoje, todo dia? Não. Todo dia de manhã e todo dia à tarde. Nossa. E constituímos uma família maravilhosa, a gente muito feliz por isso, já estamos aí quase 40, vamos fazer 41. Mas como é que você veio parar aqui? Você pegou o ônibus errado? Peraí, ele chegou lá e viu a patroa e falou assim, essa menina é a menina que eu não gostava, uai? Pois é, a gente... Como é que foi? Você sabe que a gente já estava com quase um ano que a gente ficava de namorisco, né? Mas a gente não se acertava, não foi se acertando tão facilmente, né? Não. Mas o tempo passou e aí começou a engrenar e aí o que talvez tenha até apressado o nosso casamento, né? Meu pai comprou uma astera aqui no Chapadão em 83. Em 83 ele comprou umas terras aqui no Chapadão e alguém tinha que vir cuidar das terras, né? E aí sobrou para mim e para o meu irmão. E aí a gente acabou vindo e eu acabei ficando. Mas para trabalhar com agricultura ou pecuária? Agricultura. Soja. A gente nasceu, a gente era produtor de soja, milho, isso sempre desde criança. Isso, né? Viu, Freitas? O pessoal lá no Rio Grande do Sul, o que acontecia? Lá fazia uma reforma agrária familiar. Porque no Rio Grande do Sul não tem
Fazenda Grande. Fazenda Grande tem no oeste. No oeste ele pega São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete. Eles são fazendas grandes. Nem chama fazenda lá, chama estância. E o resto do Rio Grande do Sul são fazendas pequenas, né? Então o cara tem lá 100 hectares, aí tem 2 filhos, vai dividir em 3. O que faziam antigamente? Vendiam lá terras caras e comprava terras muito baratas. Não, tipo 10 por 1. Vende 1 hectare lá e compra 10, 15 no Mato Grosso do Sul, né? Ainda mais que era centro-oeste, não existia naquele tempo plantio direto, não existia nada. Não, né? Não tinha nada disso. Como depois que a Embrapa revolucionou o Cerrado, então era muito barato. Né? Aí teve uma reforma agrária familiar, entendeu? Sim. Aí ele veio parar aqui. Mas isso eu falo assim que é cultural, né? O sulista, né? Eu falo mais do gaúcho mesmo, né? Ele não aguenta ficar quieto, né? Ele tem que crescer, muitos quebram a cara, muita gente quebra, porque acha que é muito fácil. O Chapadão do Sul, quando a gente veio para o Chapadão do Sul, na verdade era São Pedro da Paporé, era município de Cacilândia. Era o distrito, né? Era o distrito de Cacilândia. E na verdade era o Schultz ainda na época, né? Não tinha prefeito, ele era o subprefeito, era o Schultz, e ele distribuía, né? Eu te dou uma quadra para você aqui, um terreno ali, você constrói ali, não tinha esse negócio de nem comprar, não se comprava. Quando a gente chegou no Chapadão, tinha o posto do Gaspareto, aquela pensão do lado de cima, um hotel do Gaspareto, vamos botar ali umas 200, 300 casas que tinham ali. E aí a gente trabalhou 2 anos com lavoura, a gente não foi bem, pegamos 2 anos de seca e a gente não foi bem. Aí meu pai vendeu e comprou outras terras de outros lugares e eu não quis acompanhar. Aí eu fiquei. Olha só. Aí eu fiquei. E aí Chapadão tinha meia dúzia de casa, Cacilândia era o município. Vamos morar natural vir para Cacilândia. Aí meu pai comprou bastante terrenos aqui na cidade, né? E eu fiquei por aqui. E aí eu comecei a mexer aqui, mexer ali, montei uma fábrica de móveis na época, ali em cima na Vila Pernambuco, e aí onde foi começando a nascer a apicultura. Que aí, na época, era a escola agrícola que funcionava, e tinha, que já é falecido, um professor, não recordo como é que é o nome dele agora, ele que cuidava da parte de apicultura da escola agrícola. E aí ele começou a vir lá na onde eu fabricava móveis, ele fala assim, eu precisava fazer umas caixas de abelha e tal, eu não tenho ninguém que faz. Era o Ovídio? Aí Escola Agrícola, o professor Ovídio? Não, era o Gilmar. Gilmar, que eu acho que era irmão do... Teve uma época que o professor Zotequini ia lá. Foi bem no começo da escola agrícola. Bem no começo, 89, né? Porque eu acho que 95, 96, ele trabalhava no Iago. Isso foi 88. 88, então isso eu não cheguei a conhecer, não. Isso eu não cheguei a conhecer. O professor Gilmar, depois ele mudou lá para o norte, lá para cima, e faleceu, não lembro o que aconteceu, que faleceu. E ele não tinha ninguém que fizesse, ele falou assim, você não faz para mim? Eu falei, cara, mas eu nem conheço caixa de abelha. Aí ele falou, não, eu trago um modelo e tal, a gente faz. Eu falei, tá bom. O cara trouxe o modelo, trouxe a madeira, a gente fez 4, 5 caixas para a escola agrícola, e aí um dia o cara me chamou, ele falou assim, Paulo, você não vai comigo lá na escola agrícola, eu preciso mexer em umas abelhas lá, e eu estou meio sozinho e tal. Eu falei, cara, mas eu nunca mexi com isso. E acabei indo. Falei, não, tudo bem, vou dar uma força lá. E aí fui lá ajudar ele. E aí o troço começou a despertar. Como todo apicultor do Brasil, que idade foi você assim. Tinha? Que idade você tinha? Eu tinha, 80, vamos botar 84, 88, uns 25 anos. Era novinho de tudo. Eu tenho 37 anos de apicultura, mais ou menos. Nossa. Quase 40 anos de apicultura. Com todo o gás. E aí a gente começou. E aí a gente pegou um enxame, pegou outro, e a gente tomou gosto para aquilo. O meu primeiro parceiro na apicultura, para você ter uma ideia, foi o seu Orlando Curcio. Ele era novinho de tudo, né? O seu Orlando aqui. Do Chaveiro? Chaveiro. Chaveiro foi meu primeiro parceiro. Porque na época eu não tinha nem caro, ele tinha.
E aí ele falou assim, não, mas eu gosto da apicultura. Aí formou uma parceria, eu e ele, e a gente começou. E tipo assim, logo em seguida disso, eu entrei na prefeitura para trabalhar. Nosso primeiro projeto para mexer com crianças, né? A gente foi projeto Brincar e Aprender. Foi um projeto que a prefeitura criou e me chamaram para tocar. Projeto Brincar e Aprender. Então a meninada aprendia a fazer brinquedo, mexer com madeira, essas coisas todas. E com isso eu comecei ter contato com pessoas fora daqui. Sim. E aí eu comecei, com esses contatos fora daqui, pensei, bom, vamos trazer uns cursos para Cacilândia, né? Nessa área da apicultura e tal, porque tinha várias pessoas que falavam assim, não, esse negócio dá dinheiro. Eu falei, dinheiro eu não sei se dá, mas trabalho dá bastante, feroada também, mas estamos aqui, né? E aí, uma vez eu fui para Campo Grande, fui no Sebrae, e aí conversando com o pessoal lá, eu falei, Cacilândia precisava alguma coisa e tal, né? Aí o pessoal, não, vamos contactar com o Senar, e o Senar pode dar uma assistência para vocês lá. E aí a gente trouxe o Senar para Cacilândia, e aí começamos a dar cursos. Para você ter ideia, o primeiro curso de apicultura aqui em Cacilândia, o Lázaro Antônio fez parte do primeiro curso de apicultura aqui, o Lázaro Antônio, né? E tantos outros aí que fizeram curso. E aí a coisa começou a pegar volume. Pegou volume. E na época o prefeito era o Jair Boni. Eu acho que um dos primeiros mandatos dele, do Jair Boni, a gente chegou nele, a gente juntamos 4, 5 interessados na apicultura, chegamos no prefeito e falamos assim, olha, a gente tem interesse de fazer crescer isso no município, mas a gente precisa de apoio da prefeitura. Aí ele falou, mas o que vocês precisam? Falei, olha, porque se puder ajudar, tudo, né? É caixa, é transporte, é tudo que você precisar, tudo que puder ajudar é bom. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, faz um projetinho aí e me apresenta um projetinho do que vocês precisam, o que pode produzir, quantas pessoas vai atender. A prefeitura é isso, né? Ela quer volume, né? Mostrar e tal, que isso é assim que funciona. E aí a gente montou um grupo, acho que foi de uns 20. Olha, bacana. Uns 20 pessoas interessadas no ramo. Trouxemos o Senar para cá, começamos a fazer treinamento, curso. Logo em seguida, começou o plantio de nabo forageiro e girassol na região do Chapadão. E a gente já estava com bastante caixa aqui na cidade. E aí o pessoal falou assim, será que não vamos levar essas colmeias para Chapadão para produzir? Falei, olha, seria interessante, mas como é que a gente faz isso? Ninguém tinha dinheiro para bancar e o custo era caro, né? Aí montamos esse projeto e apresentamos para o Jair. Aí o Jair falou, rapaz, mas vocês são muito audaciosos, vocês querem demais. Eu falei, fazer projeto pequeno não resolve não, a gente quer resultado. Pensar pequeno e pensar grande dá mesmo trabalho. A prefeitura precisa de resultado, então vamos fazer alguma coisa que representa, né, para o município. E aí ele falou, então tá, o que vocês precisam? Nós precisamos disso, nós precisamos de um caminhão de transporte, nós precisamos de colmeias, cera e papapá. Ele falou, eu topo. Eu falei, nós pedimos até mais do que a gente precisava no momento, sim, né? Mas ele falou, não, eu topo. Estou botando fé em vocês. E aí fomos. E aí eu sei que nós, com o recurso, nós compramos, acho que foi mais ou menos umas 150, 200 colmeias, né? Vazios, né? Caixotes, né? Para pôr abelha. Ele contratou fez convênio com uma caminhonete 3/4, uma F4000, e dava o combustível e a caminhonete para a gente fazer esse transporte Chapadão, Cacilândia, fazer essa migração. Eu tinha uma 4.000, eu via muito essa caminhonete no Chapadão, demais. Na terra, antigamente era terra até lá ou não? Não, já asfalto. Já era asfalto? Não, na época já era asfalto. Já era asfalto. E o Chapadão para Costa Rica que era terra. Isso. E aí, rapaz, no primeiro ano, eu não sei te falar, 2002, eu acho que foi, 2002, no primeiro ano que a gente levou as colmeias para lá, cara, a gente rachou de tiramel. Não.
Era show de tirar mel. Aqui produzia mel. Uma pergunta de leigo, e as perguntas todas vão ser nesse viés. Por que tem que sair de Cacilândia uma caixa e ir para o Chapadão? Por que não pode deixar aqui? Por que não pode deixar as caixas em Cacilândia? Pelo seguinte, porque existem períodos de floradas. Por exemplo, a florada de Cacilândia, ela começa agora. Está começando a abrir a aroeira agora, aí depois vem a sapeixa, depois vem o cipó e assim vai indo. Depois nós vamos falar por que os méis são diferentes. Aqui um tem uma cor, outro tem outra. O município de Cacilândia tem várias floradas. Cacilândia produzia de julho a novembro. Fora esse período, não produzia. Ficava parada as colmeias. E aí tem um custo, porque, vamos dizer assim, você tem que cuidar delas, você tem que alimentar para elas se manterem, vocês têm que ter todo esse cuidado, né? Porque colmeia fraca não produz, só colmeia forte que produz. Então a gente tinha e o nabo e o girassol veio bem na época que seria agora, né? De março até junho. Então a gente poderia levar as colmeias para lá, produzir lá e trazer de volta e produzir aqui. Então, em vez de produzir uma vez no ano, aqui em Cacilândia produz 2 vezes por ano. Então, uma caixa dentro de uma roça legal, 90 dias, ela consegue encher... Sim. Vou te contar a história, então. Aí a gente, no primeiro ano, a gente tirou muito mel. A gente tirou mel e não tinha para quem vender. Nossa. Não tinha para quem vender. Não se prepararam. Porque a gente preocupou muito em produzir. Vamos produzir. Mas também a gente não imaginava que poderia produzir tanto. É aquela mentalidade de você produzir 100 litros, 50 litros. A gente fala em litro, a gente não fala mais em litro, fala em quilo, né? 50 quilos, 100 quilos por caixa. Então, quer dizer, numa colheita, né? Então, você fala assim, isso a gente vende, né? Mas não foi isso. Foi muito mel, muito mel. E aí a gente não tinha para quem vender. Aí falamos assim, e agora? O que nós vamos fazer com esse mel? Nós estávamos lá com mais de 50 tambores de mel, cada tambor é 300 quilos. Nossa! Era muito mel, 15 toneladas, 20 toneladas. E aí nós tínhamos um cara, ele era um técnico do Senar, tal de Elcio. Ele se interessou tanto por esse nabo forageiro e pelo projeto, né? E aí ele veio fazer uma visita, falou, não, eu quero ir ver vocês, onde vocês estão lá no Chapadão? E ele foi para lá, e coincidentemente ele chegou lá, a gente estava com esse mel estocado. Ele falou, mas vocês não vão vender? Eu falei, pois é, para quem? Ele falou, cara, mas vamos descobrir alguém. Eu falei, tudo bem, então vamos. Aí ele falou assim, cara, tem um cara lá em Barretos, me falaram que tem um cara em Barretos que tem uma empresa que compra mel, e ele é um exportador. Eu falei, bom, então vamos conseguir o telefone do cara. E aí conseguimos o telefone do cara. E aí como é que você liga para o cara? Naquela época, o celular era aquele tijolão, né? Motorola. Pesava 1 quilo mais ou menos o celular. E aí e não tinha sinal em lugar nenhum. Aquilo lá não pegava nem mal na cidade, né? E aí ele falou assim, cara, eu vou subir em cima daquela torre do elevador do silo lá no Chapadão para ver se dá sinal. E ele trepou lá em cima. Eu falei, rapaz, esse cara é maluco, né? E ele pegou e discou lá e fulano. Aí ele falou, sou fulano. Cara, nós temos um mel aqui e a gente precisava conversar, ver que preço que você paga e tal. Aquela conversa, né? E sabendo que se o cara ofertasse R$2, a gente vendia, se fosse 10 a gente vendia, não sabia nem se sabia quanto valia, né? Quanto valia? E aí o cara falou, não, eu me interesso sim, esse mel aí, a gente faz um blender aqui, com mel daqui, a gente exporta isso e tal. Ele falou, mas quantos vocês têm? Aí o cara falou assim, tem tantos tambor aqui, deve dar uns 15 mil quilos. Não, mas então eu vou ali. Aí, passados uns 2 dias, o cara me aparece lá no Chapadão, com um caminhão baú. Nossa! Eu falei, cara, esse cara é maluco, né? O cara veio no escuro. Ele falou, me dá um endereço que eu vou lá. Aparece esse cara lá, ele e o motorista. Negociamos o mel, rapaz.
Pensa numa facerice, né? E o valor, era um valor que vocês... O valor... Interessante? Não, interessante o valor, assim, porque a gente não tinha muita noção. A gente vendia assim, tipo assim, na época, 1 litro vale R$10. Aí o cara ofertou 4 ao quilo. A gente fez a conta, é mais barato que 1 litro, a gente vender na rua, mas é tipo assim, é um montante, né? É um montante. Falei, não, vamos fazer negócio. E o cara chegou lá, carregou, pesou e pagou. E já ficaram sabendo que tem um cliente grande aí. Mas nessa época vocês já sabiam definir o mel a mel ou não? Era só existia mel? Não, naquela época não tinha muito essa questão de variedades. Tinha, sim, né? Era mel de laranja, era mel de silvestre e esses mel de lavoura. Não tinha muita diversidade ainda, né? Mas afinal a gente negociou e foi nosso ponto de partida. Dali para frente a gente continuou ano a ano indo para o Chapadão e produzindo cada vez mais. O negócio cresceu tanto. O próprio cara de Barretos pediu para produzir mais, que ele queria? Como? O cara de Barretos falou, não pode produzir, eu quero tudo. Tudo. Ele sempre comprou, até hoje. Até hoje? Até hoje. Nossa parceria, até 40 anos de parceria. Depois a gente vai contar um pouco dessa história também. Mas vamos, para a gente entender um pouco e deixar a coisa na sequência, num cronograma, vamos dizer... Eu e o Freitas queremos ser apicultor, certo? A gente manda fazer lá 10 caixas de abelha, né? Fizemos a caixa. Como é que faz para ter as abelhas entrar naquela caixa? Antigamente a gente saía armando caixa, né? Colocava as fitinhas de cera, da própria cera de abelha nas caixas, e saía pendurando caixa para cá, para lá nos matos e tal, e pegava enxame. Hoje, uma apicultura mais moderna, né? A gente não tem mais, quase não se arma mais caixa, a gente faz os enxames, né? De 1 faz 2, faz 3, vai multiplicando. Então existe uma técnica... Através da abelha rainha. A abelha rainha, na verdade, né? Não, a abelha rainha que multiplica. Na verdade você multiplica o enxame. Tá. Você multiplica tipo através assim... da abelha rainha. Vamos simplificar. Vamos pegar assim, um enxame a gente faz 2. Tá. Ou 3. De um enxame faz 3. Tá. Né? Então 1 tem rainha, 2 não tem. Certo. Porque só tem uma rainha por caixa. Aí o que a gente faz? A gente produz as rainhas. E aí você faz uma seleção de genética, nem faz com o gado, a gente faz com a abelha também. Como é que produz essas abelhas? As rainhas, quer dizer. Como é que faz? Numa visão normal, todas as abelhas são iguais, tirando o zangão, que é o macho, a rainha, o restante são iguais, definidas por idade. A rainha eu consigo ver por causa do tamanho. Sim, ela é bem maior, bem maior. Tá. Para fazer essa multiplicação, a gente vai pegar apenas um ovo que poderia ser uma abelha normal. Aí ia nascer uma abelha normal. Um operário. Uma operária. Aí a gente pega aquele ovo, leva ela, e tem uma técnica que você leva ela para uma cúpula e tal. Você coloca lá uma gotinha de geleia real para ela começar. E aí as abelhas começam a alimentar essa larva com geleia real. Então a diferença de uma abelha comum para uma rainha é a quantidade de geleia real que ela vai comer. O que é essa geleia real? A geleia real vamos dizer assim, é o produto mais perfeito da face da Terra. Tudo que você imaginar de vitaminas, proteínas, aminoácidos e vitaminas e tudo é nela. Por isso que ela é diferenciada. Por isso que ela é diferenciada. A abelha produz a geleia real apenas 3 dias na vida. É uma glândula que ela tem no cérebro em determinada etapa da vida. Cada abelha nasce até 45 dias, que é o que ela fica dentro da colmeia, ela tem uma atividade. Ah, é? Ela tem uma atividade. Porque diz que ela vive em torno até 42 dias. É uma média de 45. Nossa, então cada dia ela tem uma função? Não é cada dia, cada tantos dias ela tem uma função. Então ela nasceu a abelha. O que ela tem que fazer? Nasceu, ela já vira de costa na hora que nasce, ela pega a própolis e passa uma célula do favo, né?
tá vendo? A célula do favo. Então, naquela célula, ela nasceu. Na mesma hora, ela pega a própolis e passa dentro daquele alvéolo e deixa ele 100% novo para a rainha chegar e colocar outro ovo no lugar. Então, ela tem esse trabalho 3 dias. Ela vai limpar a casinha dela e ela vai continuar limpando dentro da colmeia por 3 dias. Aí, depois de 3 dias, ela vira faxineira, ela vira a guardiã e assim vai indo, alimentadora de rainha. Se você vê uma rainha dentro da colmeia, ela está no centro. Ao redor dela tem um cordão de abelhas, assim, certinho, um círculo, todas de frente para ela. Elas alimentam, elas limpam, elas ventilam. A rainha é rainha mesmo, Ela recebe alimentação na boca, porque ela não tem tempo para ficar fazendo outra coisa, a não ser postura. Ela chega a colocar ali centenas e centenas de ovos por dia. E quanto tempo ela dura? A rainha dura de 2 a 3 anos. É bastante. Você vê a diferença, né? Porque aí vem a pergunta, por que uma abelha normal dura 45 dias? E por que uma rainha dura de 2 a 3 anos? Somente assim, alta produtividade de postura, 1 ano. No 2º ano ela já cai a postura, no 3º ano cai muito mais. Então por isso que você tem que ter o controle genético da abelha, na colmeia. Produzindo pouco. No 2º para o 3º ano, do 2º para o 3º, você já tem que substituir ela. Existe uma... Mas também tem a importância do zangão aí. Então, existe vamos dizer assim, uma separação do enxame, que a gente chama de enxameação, que é próprio da natureza da abelha, né? Para ela se multiplicar e fazer a troca da rainha. Então, em determinada florada do ano, vamos dizer assim, no auge da florada, no forte da florada, o enxame fica grande, ele cresce, robusto. É a hora que ela faz a multiplicação. 50% do enxame sai, 50% fica. Os 50% que sai, 50% é uma conta para a gente entender melhor. Às vezes é mais, é menos, mas vamos dizer... E essa 50% que sai, já sai com a rainha junto. E essa que fica, as que ficam 50%, já tem uma rainha pronta para nascer, porque a outra preparou. Uma nova rainha. Entendeu? Isso é o método natural. É o método natural, é a própria natureza que faz isso. E o zangão está direto na... O zangão ele está na natureza em determinada época do ano. Não fica o ano todo. Quando é que o zangão aparece forte? Quando o enxame está forte, quando a florada está forte. Porque são na época que vai precisar fecundar rainhas. Então é a época que ele está grande, está forte. Tem muito zangão na colmeia. E o apicultor moderno, ele tem essa genética à disposição dele. Sim. Ele não busca na natureza. Não. Ele mesmo faz a multiplicação. Como é que você faz uma genética? É que nem no gado. Você vai procurar o melhor enxame, a maior produtividade, a mansidão, a limpeza da colmeia, tudo isso você analisa para você saber qual que é a melhor genética, qual que é a melhor colmeia dentro do seu plantel. E daquele ali você vai tirar as futuras rainhas. Mas dentro de tudo isso que você está falando, existem os tipos de abelhas. A abelha africana, dizem que é a mais produtiva, quero saber, mas ela é extremamente agressiva, né? A abelha europeia é o contrário. É o contrário. Daí você tem que fazer o acasalamento, cruzamento. Isso, faz o cruzamento. Então existem vários tipos, né? Mas deixa só te contar um negócio que é muito... É fantástico. Isso é uma coisa assim natureza que... Natureza é perfeita. Talvez ninguém... quem está fora da apicultura não tem nem noção do como funciona isso. Os zangões, quando vão fecundar uma rainha, a rainha nasce e ela fica mais ou menos 2 dias depois de nascida, até 3 dias na colmeia. Aí ela vai sair para o voo nupcial. O zangão, num raio de 3 quilômetros, ele percebe que aquela rainha... Sim. 3 quilômetros? 3 quilômetros. Feroromônio. O cheiro. Ele percebe que vai ter uma rainha para fecundar. E aí vem tudo. Tudo que tiver naquele raio de 3 quilômetros, vem.
Você olha no ar assim, no olho nu quase você não vê, mas se você pegar um binóculo, é a coisa mais linda. É aquele, parece um enxame de abelha, e é tudo zangão, e a arainha sai no voo no especial. Ela anda numa velocidade de mais ou menos 50 km por hora, em alta velocidade, num raio, numa altura de mais ou menos 50 metros, 70 metros de altura. Para quê? Para chamar a turma. Não, para ver somente o zangão de melhor qualidade, de maior velocidade, vai conseguir acoplar com ela e fecundar ela. Tem uma disputa entre a performance do zangão, que tem a melhor performance, consegue. Exatamente, é o melhor em genética. Então, quer dizer, é um negócio engraçado isso. E só um chega ou todos? Não. Vai até, assim, vai fecundando um atrás do outro, vai fazendo a monta, um atrás do outro, até que ela enche a espermateca, que é um tipo uma bolsinha, né? Onde que fica o espermatozoide do zangão, e 10, 12, 15, depende da quantidade. Todos eles morrem na hora. Porque na hora que ele fecunda a arainha, os órgãos genitais dele ficam presos na arainha. E ele cai. Nossa! Dá vida pela arainha. É um negócio fantástico. Aí ela desce, a arainha, quando ela percebe que está cheia, ela desce para a colmeia. Quando ela desce, as abelhas já estão esperando ela. Aí começa a limpeza dela, começa o tratamento dela. E aí, 4, 5 dias depois, ela começa a fazer a postura. Ela só é fecundada uma vez na vida. Uma vez só. É um negócio... Uma vez na vida? Uma vez na vida. E bota 3 anos. E bota 3 anos. A natureza, eu sempre falo assim que... Rapaz! Por tudo que a gente conhece da natureza, existem 3 classes, né, que a gente considera como excepcionais, né? A abelha, a formiga e o cupim. São as 3 famílias mais sincronizadas e perfeitas que a gente conhece. A abelha, quando você começa a estudar e começa a trabalhar com ela, por isso que o cara fala assim, posso te ajudar a mexer com a abelha, para trabalhar com a abelha? Não, pode, tranquilo. O cara vira apicultor. Por incrível que pareça. É mesmo? Eu devo ter uns 50 filhos apicultores para amado. Caramba! É tudo assim, o cara começa de curioso e o negócio fascina. Aquilo você vê a coisa como funciona, é uma perfeição, é uma coisa tão fantástica que você acaba... Os caras vão com a fumacinha, né? E ela vira uma bola, parece que as operárias protegem a rainha, não é isso? Sim. E aquela bola quase que você pega com a mão, né? Com a mão assim, dentro com a luva. Agora vamos voltar com a questão das africanizadas, né? Que você estava falando, né? Sim. Então, no Brasil, só existia a europeia. Só existia a europeia. Na verdade, ninguém usava um macacão, uma fumacinha era um pito de cigarro, era qualquer coisinha que fizesse uma fumaça aí, você trabalhava com a abelha europeia. Era uma abelha extremamente mansa, porém suscetível a doenças e baixa produtividade. Aí um cara foi para a África, um cientista, né, da USP, foi para a África e trouxe... Ele chegou lá e viu aquelas abelhas extremamente produtivas, que era coisa incrível, né? Ele falou, vou levar para o Brasil para fazer um cruzamento, né, de genética, uma brava com uma mansa, uma produtora, outra não. Ele falou, pode dar certo. E ele trouxe, não sei se foi 8, 10 enxames, ele trouxe para a universidade, lá acho que foi Rio Claro, ou São Carlos, uma coisa assim. E elas eram todas protegidas para a arainha não sair, não fugir. Só as abelhas saíam. E voltava, ia trabalhando, mas as rainhas não. E pela história, né, tinha um ajudante dele, ele foi mexer nessas abelhas e, acidentalmente, as rainhas saíram. E elas foram para a natureza. Isso foi, na verdade, na época, foi uma tragédia para a apicultura, né? Que, na verdade, não seria, mas foi, né? Foi uma tragédia porque a africana, ela era extremamente agressiva, muito agressiva. E ela pegava todo mundo. E apicultor nenhum, nem macacão tinha na época, né? Era só roupa mesmo, assim. Como é hoje, você vai na Alemanha, por exemplo, eu estive no Canadá em 2019, aí eu fiquei olhando o pessoal trabalhar com abelha lá, eu falei, gente, isso não tem cabimento, né? O cara põe um véuzinho na cabeça apenas para a abelha não entrar no ouvido ou no nariz, uma coisa assim. Mas a abelha não feroa. Então,
A nossa, a europeia, era mais ou menos desse tipo. E a africanizada virou no saci, né? E aí queriam crucificar o coitado do cientista. Né? Imagina. Mas só que foi um bem para a natureza, porque aí o que acontece? Passou os anos, né? E aí ela misturou a raça, e virou a africanizada que a gente fala hoje. Abelha europeia com africana. Então hoje nós temos a africanizada no Brasil. O sul do Brasil, se pega do Paraná para baixo, nós temos ainda 60% mais ou menos de sangue europeu, por causa do clima, mais frio. Nós pegamos aqui de São Paulo, centro-oeste, aqui nós temos sangue meio a meio, mais ou menos. E nós temos o nordeste, que é um sangue 60% a 70% africanizado, por causa do clima. Então existe mais essa tropical. Diferença. Existe essa diferença. Mas em termos de produtividade, hoje, não tem muita diferença por conta dessa consequência de genética, de uma ser mais africanizada, outra mais europeia. O que determina hoje mesmo é a questão de floradas e outras coisas que beneficiam a questão da produção. Para a gente que é leigo, que quer entender um pouco, saber mais um pouco sobre abelha, uma caixa de abelha, em 3 meses, ela produziria quantos quilos de mel? A gente fala por ano, né? Naquela época, Chapadão e Cacilândia, que a gente tinha uma produtividade mais grande, a gente teve... Cacilândia, falo Cacilândia, né? Cacilândia foi eleita o município do estado de maior produtividade do estado. Que legal. Chegamos a quase 100 quilos média ano por caixa. Por 90 e poucos. Por caixa? Por caixa. Média. Nossa. Se você pensar que nós fomos... Dava mais de uma tonelada, a gente foi muito reconhecido. O município de Cacilândia foi muito reconhecido dentro do estado, fora do estado nessa época. Em média, um apicultor tem quantas caixas? Para a gente ter uma noção do que ele produz. 50 muito variado. Uma média, 50 caixas, eu estou falando bobagem? 100 caixas, assim, para você dizer assim, conseguir tirar uma renda que te dê uma... Não para você viver de apicultura, para você ter uma renda que soma com outra renda, né? Então, mais ou menos em torno de 100 colmeias para você ter uma... 10 mil quilos, mais ou menos. 100 caixas, 10 mil quilos. 10 mil quilos, só para a gente entender. Hoje, o apicultor venderia quanto o quilo? Hoje, mel, vamos falar em mel silvestre, né? Que é um mel de média, mais ou menos. Hoje está em torno de R$13 o quilo, nessa faixa, mais ou menos. Aí tem o mel de laranja, que nós não temos produção. 10 mil. 10 mil quilos, né? 10 mil quilos. Se fosse na época boa, né? Só que hoje a média de produção do Brasil hoje não chega a 25 quilos por caixa. Caiu muito. Mas muito. até mesmo aqui no nosso município? Sim. E devido ao quê? Aos venenos, agrotóxicos? São muitas causas, né? O principal é o clima. Totalmente variável, né? Por exemplo, assim, as floradas que a gente tinha naqueles meses certos, naquela época certa, não existe mais isso. Então, às vezes, uma florada que era para ser em agosto está vindo em setembro. A florada que era para ser em janeiro está vindo em maio. E aí o clima não está desequilibrado. Então, muitas coisas que afetam a produtividade. Então, a genética da abelha é bem diferente hoje. Era uma genética bem mais fraca. Os enxames já não crescem mais como eram antigamente, então isso diminui a produtividade por colmeia. As floradas, como eu já falei, também elas e a questão dos agrotóxicos também, né? Isso afeta muito. Existe aquele apicultor malandro, assim, o que está começando agora, eu vou produzir muito e vai perto de um canavial desse da vida e mete uma caixa lá, ou não?
Ou não pode, ou não tem nada a ver, pode deixar aberto o canavial, porque já está doce mesmo, assim. Não. Você está falando em aonde que você instala as colmeias, né? Isso. Não, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas o cara, nossa, vou produzir mel, mas produzir, né? Chega num canavial aí, bota ela no meio, porque é puro açúcar, né? Primeiro que você hoje tem que saber o que você vai produzir, porque o que você for produzir tem diferença de preço. Nós temos um problema extremamente grave hoje na apicultura, que talvez é o que está, não vou dizer quebrando a apicultura, mas assim, está diminuindo muito as pessoas que queiram entrar no ramo, as que estão saindo. Tá? Nós estamos num período em decadência hoje da apicultura mundial, não é brasileira, é mundial. É um produto que, por exemplo, assim, para muitos é benéfico, para a apicultura é extremamente prejudicial. E é um produto que não mata a abelha, mas contamina o mel, que é aquele secante que o pessoal usa, secante, o mata-mato, o glifosato. Glifosato que tem o nome de... Tipo o Roundup. Roundup. É o Roundup. Ele não mata a abelha, mas ele contamina o mel. Então, para a exportação, hoje isso é crucial. Então, até 3 anos atrás, não existia uma legislação? rigorosidade em termos de glifosato. Começou com a Alemanha. A Alemanha baniu, né? A Europa, no caso, né? Ela baniu o glifosato. Nada que você for vender para a Europa possa ter glifosato. Não é só a questão do mel, é outros produtos também. São muito rigorosos, né, em cima disso. Então, começamos com a Alemanha, começamos com a Europa, perdemos o mercado da Europa. Ficamos com os Estados Unidos. Estados Unidos é o maior comprador do mundo hoje, compra 80% do mel produzido no mundo. Nossa! 80%, 82%. E compra isso também do Brasil. Porém, eles só aceitam, eles têm uma tolerância de glifosato até 10 ppb, 10 partes por milhão. Acima disso, eles não aceitam. E aonde que nós vamos encontrar esse mel hoje? Apenas no Nordeste. O restante do Brasil está todo ele contaminado com glifosato. Por quê? Porque hoje, por exemplo, assim, então, o mel não tem como você... O cara não usa mais uma enxada para ir limpar o pasto. Ele usa a maquininha nas costas e tal. E isso vai contaminando. Ele não está nem percebendo isso. O mel sem glifosato, então, vai para exportação. E o mel contaminado fica para o mercado interno. Brasil. Porque não tem como vender. Como é que nós estamos hoje, em termos de Brasil? O que nós produzimos hoje, a demanda interna absorve ou nós temos a dependência da exportação? Se hoje, por uma fatalidade, a gente perdesse a exportação, como existem muitos problemas no mundo hoje, a gente corre esse risco de perder a exportação, como a gente já perdeu a Europa, né? A Alemanha já não compra mais do Brasil. 30% do Brasil é consumido no Brasil. O Brasil hoje produz 55, 58 mil toneladas de mel. O Brasil. Ele consome 30%, 32%. 70% para exportação. 70% na média depende da exportação. É muita coisa. Aí nós caímos nessa... Tinha que ser o contrário. Pois é, mas acontece assim, ó. É que não temos essa cultura. Para você também, ter uma ideia, vamos falar em consumo. Isso é uma boa. Consumo per capita, né? Isso, per capita. Isso. Nós consumimos 60 gramas per capita por pessoa. E o americano? O americano, 240. Nossa! 240 gramas per capita. Então, até mudando em outros números, até 2023, agora caiu um pouco, mas até 2023... tanto os Estados Unidos como a Europa, eles consumiam 6,5 kg de mel por ano por pessoa. E o Brasil, 120 gramas. Nossa. Então, isso é uma cultura. Existe uma cultura do mel no Brasil que é um negócio que, primeiro, nós temos falta de divulgação, falta de pessoas comprometidas no setor para fazer com que mude essa figura. Sim. Porque se você falar em termos de nutrição do mel, é algo extraordinário.
Não só o mel, como todos os outros produtos. É um produto extremamente nobre, né? Nobre, extremamente nobre. Se a gente for olhar uma tabela nutricional do mel, é coisa fantástica, do pólen, do própolis, tantos outros produtos. Paulo, então, uma pergunta recorrente que todo mundo faz, né, o consumidor faz recorrente, é saber o que eu vejo no mel para me saber que ele tem qualidade, que não é o mel batizado. O que eu vejo no mel? Aí eu vou te falar como leigo e você me corrige, por favor. Todo mundo fala, ó, se está açucarado é porque está batizado. Tem essa lenda urbana. Isso é folclórico, né? É uma cultura isso, é uma cultura. Mas todo mel puro também cristaliza. Qual que é a diferença, por exemplo? O mel puro, quando vai cristalizar, ele começa de baixo para cima. Mostra pra gente, por favor. Por exemplo, assim, o mel puro, ele começa de baixo para cima e ele forma um cristal tipo uma geleia. Tá. Bem fininho, certo? E o mel, quando ele é batizado, como falam ali, né? Isso. Ele começa a cristalizar aqui, ali, lá, e um cristal grosso. Outra diferença, todo rótulo a gente é obrigado a colocar, olha aqui, ó, somente mel puro cristaliza, quando coloca em banho-maria ou uma temperatura de até 40 graus ou no sol. Então, se o mel cristalizou, você põe ele no sol, 2 horas, ele volta ao normal. Se você pegar o outro mel que nunca mais volta ao normal, você pode até esquentar no fogão, na água, ele não vai voltar. Ele vai virar um puxa-puxa, porque é açúcar. É açúcar. Mas aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou saber? Existe, eu sempre falo assim, existe um diferencial, e aí que eu falo do nosso produto. Existe um diferencial. A origem. Você tem, hoje, não só o mel, como muitos outros produtos, né? Você tem que ter origem, você tem que saber de onde que vem. Sim. Porque, por exemplo, assim, eu vou no mercado comprar um mel. Esse mel aqui tem CIF? Tem inspeção municipal. Tá. Aqui, ó. É inspecionado. Então pode vender aqui? Posso vender aqui. Tá. Recentemente, está vendo esse selo? Uhum. Agora nós fizemos parte de um consórcio de 9 municípios. Aqui tá. Pega Costa Rica, Chapadão, Cacilândia, Três Lagoas, Água Clara, Ribas, Costa Leste. Uhum. Então eu posso vender o meu produto em qualquer um desses municípios com esse selo. Sim. Isso aqui a gente conseguiu agora recentemente. Olha que bacana. É um trabalho que a gente vem fazendo de muitos anos. Logicamente que não é qualquer um que pode. E vocês estão trabalhando para ter CIF? Para ir mandar para outros estados? Não. Nós precisamos ter, para poder entrar dentro do consórcio, nós precisamos ter toda os equipamentos adequados, apiários registrados. Centrífugas. Apiários registrados no IAGRO para fazer a fiscalização, nós temos que ter equipamentos adequados, sala adequada, tem que ter tudo que o CIF exige. Mesma coisa. Somente essa questão de burocracia que é diferente entre o SIM e o CIF. E um RT, né? Um responsável técnico. Isso, e o responsável técnico, a gente tem isso que a gente paga ele mensalmente. Sim. E para a gente participar do consórcio, a gente tem que ter o responsável técnico, senão você não consegue. Recentemente, agora, mês de março desse ano, agora, o governo federal baixou um decreto onde que todo o estabelecimento com SIM, que é o sistema municipal, desde que você tenha um veterinário responsável, você pode vender em qualquer lugar do Brasil. Então, hoje, o nosso produto pode ser comercializado em qualquer lugar do Brasil, com documentação. Sim. Embora hoje a gente vende no Brasil inteiro. Sim. Você vende pelo Mercado Livre também? Hoje você não está nas plataformas digitais? Ainda não. Porque para o Mercado Livre é um mercado bem interessante. Super interessante. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Para o Mercado Livre, por exemplo, a gente tem que ter uma pessoa, vamos dizer, só para essa finalidade quase. Porque você não tem como você fazer muita coisa e também o Mercado Livre. É que nem você aumentar a sua venda, por exemplo. Por exemplo, hoje eu posso vender em 9 municípios e no Brasil inteiro, certo? Então eu penso assim, agora vamos vender. Mas você tem que pôr na cabeça assim, quando eu aumento a venda, eu tenho que contratar mão de obra. Sim.
Existe a mão de obra? Difícil. É um problema. É um limitante. Então você tem que ter um equilíbrio, né? Eu quero crescer, mas em que condições eu vou crescer? Tem que crescer seguro. Sim. Porque se for para crescer simplesmente, você vai quebrar ali na frente. Então, nós, graças a Deus, nós temos 37 para 40 anos de apicultura. Nós temos. Paulo, aproveita e nos apresenta teus produtos, por favor. Fala para nós. Aquela pergunta que você estava comentando naquela hora, a questão da cor do mel, aí o Paulo começou a falar de uma pincelada. Eu mesmo falei para muita diferença, você não estava, eu estava conversando com o Paulo, falei assim, eu particularmente gosto muito do mel do eucalipto, né, que é um mel mais escuro, né? Então eu quero que o Paulo nos mostre aí como é que é os tipos que ele produz. E de jataí tem algum aqui? Não temos. Não jataí temos também, que fala, nossa, é medicinal e tal, mas folclórico também. É lenda urbana. Cientificamente ele é assim, o de jataí. Tem algumas propriedades bem interessantes, mais do que o mel da abelha Europa, por exemplo. Só que existe tem que ter um cuidado muito grande com o jataí, com o mel de jataí. Ele tem que ser pasteurizado, não é simplesmente você ir lá, tirar e vender. Tem que passar por uma pasteurização, para ter um controle de qualidade, para ele não fermentar. Porque esse mel aqui, por exemplo, ele tem 17 a 18% de umidade. O mel de jataí, ele vai ter 30% de umidade. Ele é bem mais úmido. Ele fermenta. Então, assim como esse mel aqui, se ele tiver 22 de umidade, esse mel aqui, eu tenho que desumificar ele. Porque senão ele vai fermentar. E como é que desumifica hoje tem equipamentos, né, que a gente consegue desumificar ele, tirar a umidade. Esse que você está pegando, vamos lá. Esse aqui. Cipó. Esse aqui é o mel de cipó uva. Tá. Né? Então nós temos no Brasil muitos. Vou falar de Cacilândia, né? Cacilândia, por exemplo, nós temos começando, né? Mel do açapeixe, que começa agora, que já diminuiu. Hoje a gente não consegue mais produzir um açapeixe puro. Até uns 10 anos atrás tinha. Depois o pessoal começou a limpar os pastos e hoje açapeixe é pouco. Mas ele produz ainda. Então, nós temos a mel da açapeixe, logo em seguida nós temos o mel da aroeira, que a gente consegue produzir ele. O ano passado eu produzi mel da aroeira. É um mel bem escuro, bem quase preto. Que está ficando raro também, né? Olha, o mel da aroeira tem uma propriedade super interessante. Fizeram uma pesquisa, a Universidade Federal de BH, de Belo Horizonte, fez uma pesquisa faz uns 4, 5 anos atrás, e eles encontraram umas propriedades que ele elimina a H. pylori, que é a bactéria do estômago. Nossa! E isso supervalorizou o produto de Minas Gerais, da aroeira. E a gente, o ano passado, eu consegui produzir uns 400 quilos de mel da aroeira. Nossa! É fantástico. Aí depois do mel da aroeira, nós temos esse aqui, que é o mel de cipó-uva. O mel de cipó-uva é um cipó que dá no mato. Perto das cachoeiras, assim, não? Dá para todo lado. Dá para todo lado. Ele é um cipó, ele cresce no meio das árvores, em cima das árvores, e ele dá um cacho, como se fosse um cachinho de uva. A flor dele é um cachinho, como se fosse um cachinho de uva. Por isso que fala mel de cipó-uva. Esse é o segundo mel mais valorizado que tem no Brasil hoje. Esse é o mel mais suave? Exportação. Eu posso falar que é mais suave do que aquele? Ele é um pouquinho mais suave, ele é um pouco mais doce, um pouco mais suave. O de aroeira é um pouco mais encorpado. O de aroeira ele é um pouco mais, mais saboroso, mais amadeirado. Aí depois do cipó nós temos o silvestre, que é esse mel aqui, mais escuro, né? É esse aqui, mais escuro. Esse aqui a gente chama ele de polifloral. Por que a gente chama de polifloral? Porque na colmeia ele vai ter ainda uma sobra do mel do açapeixe, ele vai ter uma sobra do mel da aroeira, e aí já vem as outras floradas, que é o angico, que é o peito de pombo, que fala, e centenas de flores que dá nessa época no mês de outubro. Por isso que é quase um polifloral. Blend, polifloral, que é um blend de flores. De todos, um blend de flores. Por que legal. Que, em termos de nutrição, tem muita pesquisa, sabe?
Sim. Que falam sobre... Pega aquilo ali, o Freitas, para mim, esse daí que eu queria ver. Esse aí aqui é fantástico. Esse é uma relíquia, né? Nossa, esse aqui... Favo aqui. Esse é o favo. Esse já tem dono, hein? Tem dono lá da internet. Esse aí a gente faz esse produto aí, monta esse produto aí, né? Para as pessoas. Tem uma procura muito boa. Uma procura muito boa. Muito lindo. Nós temos também o sachê, né? Que é Que é engraçado. O sachêzinho. Que é o melzinho que a gente fala, né? A gente correu tanto para poder achar esse mel. Você acredita? A gente não teve dificuldade de achar nos mercados? O qual você fala? Esse aqui. O sachêzinho. A gente corre. A gente corre. Isso aqui é a melhor fonte de energia que existe. O pessoal fica pagando caríssimo naqueles carbon gel, que é folclórico. Cara, você pega isso aqui, faz você correr 5 km sem energia. Sentir... Muita energia. Sem sentir suor. Aquele suor frio. Eu tô suando frio. Um desse aqui. Isso aqui, em média, custa o quê? Isso aí dá 4 gramas, é R$50 ao quilo. É o quilo? Dá 240 pecinhas dessa aí. Nossa, então isso aqui sai o quê? 5 centavos. Sai 5 centavos. Um carbon gel, R$10. Olha, falando em energia, existe algo extraordinário para energia, é isso aqui. O que é isso aí? Esse aqui é o pólen. Vocês, aqui no interior, o pessoal fala muito da samora, né? Muita gente conhece por samora, mas é o pólen. O pólen, ele é responsável pela produção dos frutos. O Einstein, quantos anos atrás, né? Você tem Instagram? Tem Instagram esse produto? Tem Instagram? Não tem. Você não tem nenhuma página no Instagram? Não, ainda não. Paulo da Lastra, 40 anos e ainda não. Mas é aquilo que eu te falo. Vamos dar a gente tem que crescer, a gente tem que crescer na possibilidade. Se você souber, eu vou te contar se der tempo, né? Não, vai ter que dar. Vou contar para você como é que é o meu dia a dia. Aí você vai entender, não tem jeito mesmo. Como é que Bom, se alimenta deixa eu te disso aqui? explicar. Isso aí é uma fonte de energia. Quem faz muita academia, quem corre, maratonistas, a maioria usa o pólen. A fonte de energia é extremamente alta. É uma colherinha? É uma colher de sopa todo dia. Dissolve? De sopa? Uma colher de sopa. Não, eu sei, dissolve em alguma coisa? Não, você pode comer ele assim, porque ele é meio adocicadinho. Ele é adocicadinho? Se quiser abrir, pode abrir. Pode abrir. A gente vai sortear muita coisa aqui. Eu achei que você tinha Instagram. Gente, olha, empreendedor há 40 anos ainda não tem Instagram, mas a gente vai fazer um para ele, viu? Instagram a gente tem, né? Mas não tem como divulgação. Não tem? Mas o Instagram, como é que tá o nome do Instagram? Não, eu tenho Instagram, mas não está no Instagram os produtos. Não está? Eu tenho Instagram, mas não está no Você tem só o pessoal? Só o pessoal. Tá. Mas lá tem o negócio das abelhas e tal, não? Tem bastante algumas coisas lá. Coloca aí, Andrinho. Como é que tá lá? Paulo da Lastra? Isso. Acho que é Paulo da Lastra que tá. Pega, põe um pouquinho na mão, pode comer. Ele é bem docinho. E é muito complexo para produzir. Gostou? Gostoso? Ele é muito complexo para produzir. Quero isso aqui. Porque você tem que, para produzir ele, você tem que colher ele um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Sério? Um dia não. Tem uma mistura de alguns sabores aqui. Porque o que acontece? A abelha tem que colher um dia sim, um dia não. Porque o que acontece? A abelha, ela vai na flor, retira o pólen, coloca na patinha e vai para dentro da casa dela. Nessa hora a gente faz a coleta. Tem um equipamento que a gente faz a coleta dessa bolinha. É essa bolinha mesmo. Faz a coleta e você tem que levar para congelar. Cai na caixa lá assim? É um aparelhinho que a gente põe, um equipamento que a gente põe na caixa para poder... Se eu quero então ter energia na minha vida, é comer uma colher de sopa de pólen por dia. Para mim melhorar minha vitalidade, minha energia. Seria isso? Olha, Só para a gente ter uma ideia, quanto é que custa um vidrinho desse? R$50. Dá para 30 dias. Olha só. A fonte de energia do pólen, para você ter uma ideia, ela tem todas as vitaminas, Só para a gente comparar. O whey é um whey R$280. E a creatina? A creatina 150, 180.
Pois é, os produtos que todo mundo compra, né? É porque a creatina é um pouco diferente aqui. A creatina é um negócio que tem na carne. Creatina do leite, né? É um suplemento. Na verdade, o pólen é um suplemento fantástico. É porque a creatina... Eu já me interessei. Assim, a grosso modo, né? Bem a grosso modo. A creatina parece que tem 1 grama a cada quilo de carne. 1 grama a cada quilo de carne. Então o cara não consegue comer. Ele precisa de pelo menos 3 a 5 gramas... porque o cara vai lá, malha, rompe as fibras e aquilo ali precisa preencher rápido. Aí a creatina ajuda ali, junto com a proteína, para poder preencher aquilo lá. Paulo, e esses produtos aqui? Explica pra nós. Vamos lá, então. Olha, o Instagram. Aquela é a própolis, não. Legal. Essa aqui é a própolis. O própolis é amarga, é verdade? Isso aqui que é a uva que você está falando? Esse aí é a flor do eucalipto. Para produção de mel de eucalipto. Tá. E aquele do lado ali que você está vendo é a própolis, o própolis, que a gente faz esse aqui. Aí você faz o processo, esse é a própolis verde, que eu só trabalho com própolis verde, né? Tem diferença? O própolis verde é o melhor própolis que a gente tem, né? No Brasil. Tem a própolis vermelha agora no estado de Alagoas, mas a gente tem é que você está mostrando aí coisas que não precisa, né? Olha lá as caixas. As caixas duram quanto tempo? 10 anos, 15 anos, dura muito tempo. Nossa, que bacana. Paulo, explica para nós sobre esse outro... Vamos lá então. Bom, nós temos o pólen, que é um suplemento. Tá. Ele tem mais ou menos... Você tem esse suco aqui também, isso aqui? Suplemento, ele é um suplemento. Ele é um suplemento alimentar. Todos os vitaminas do complexo B, todos os aminoácidos tem nele. É uma coisa fantástica. Ao contrário dele, nós temos, no caso, a própolis, que é a própolis verde. Ele é um sucesso de vitamina. Esse aqui é um antibiótico. Sim. A abelha retira a própolis, que vocês viram lá, que é a parte bruta dela, né? Retira da resina das plantas. Especificamente na própolis verde é do alecrim do campo. Então, produzido mais no norte de Minas, aquelas regiões ali. E ele é muito rico em flavonoides. Ele é um anti-inflamatório, um cicatrizante de primeira. É verdade. Ele tem quem tem problema de gastrite, por exemplo, ferimento nas mãos, essas coisas, se pingar uma gotinha de própolis, 2, 3 dias. É mesmo? É impressionante. Para você ter uma ideia... A minha mulher começou a usar, é impressionante o que cicatriza. É impressionante. Cara, é muito rápido. Pingar assim, num corte. Isso. Cicatriza muito rápido. Muito rápido. Para você ter uma ideia, os egípcios, né, no passado, as múmias, todas elas eram imunizadas com própolis. A pele, tudo. Para poder fazer com que elas balsamar, né? Durar anos, né? Era própolis. Ô, Paulo, eu uso própolis para prevenir de gripe. Sim, e tem me feito muito bem. Sim, muito bem. Muito, aí uma gota ou duas, como é que funciona? 30 gotas todo dia de 30 manhã. Gotas. Aí se você tiver uma infecção de garganta, por exemplo, né? É uma beleza. Uma infecção, você tem afta, né? É melhor dia, mas você pega um cotonete e põe na afta, tá aquela queimadinha e passa. Como é que você vai combater a afta? 30 gotas de própolis verde todo dia. Você vai aumentar a tua imunidade, tanto o própolis como o pólen, os dois trabalham no aumento da imunidade do corpo. É verdade. Muito, 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 muito. Olha, eu tenho um relato de um médico de Curitiba, ele está receitando própolis para pessoas que têm câncer. 50 gotas de manhã, 50 gotas à noite. E o resultado está sendo fantástico. Claro, não estamos fazendo aqui um... Sim, claro. Não claro. Está em pesquisas ainda. Sim. As pessoas, por exemplo, assim, podem imaginar, eu estou com câncer, vou tomar. Não é assim. Mas é uma pesquisa e está dando muito bom resultado, logicamente, com todos os outros medicamentos, né? Mas é extremamente eficaz a própolis como antisséptico, como anti-inflamatório. Então, é bom pesquisar. Se a gente for falar do própolis e do pólen, nós vamos trabalhar 1 hora aqui falando só dos 2 produtos. E você tem uma parte aqui de higiene, pessoal.
Exatamente. Nós temos esse é um trabalho da minha esposa, né? A dona Sayonara, né? Minha parceira. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês que estão nos vendo agora. Se a internet ainda vai chegar a esse nível, o cheiro é maravilhoso. Parabéns para ela. Nós temos aqui essa sabonete. Ela é a base de mel, tá? É a base de mel. Tem uma abelhinha aqui. Ela não tem química. A glicerina, não tem soda. Ela é extremamente macia, ela tem um defeito, vamos dizer assim, de que quando você utiliza ela, você não pode deixar na água, porque como ela não contém produto químico, como soda e outros, ela desmancha. Ela não é que ela desmancha, mas ela gasta mais rápido. Sim. Então você faz uso, seca e guarda. Tá. Nós temos essa aqui que é a base de mel, essa aqui também é a base de mel. São as duas que é a base de mel. E nós temos a outra que eu não tenho aqui junto hoje, que é a sabonete de mel com própolis. Quem receita muito essa sabonete são as ginecologistas, como para flora... higiene pessoal. Higiene pessoal, porque como ela é muito cicatrizante, sim, ela combate um monte de germes e tal. Flora vaginal, né? Deve fazer um bem isso aí. Exatamente. Nossa. E também daí nós temos os sabonetes líquidos, né? Aqui, ó. Sabonete líquido e o difusor também igual a esse aqui, né? Muito cheiroso. Esse aqui é o que você faz sim, né? A que você jogou na gente ali aquela hora. É delícia. Nossa, que cheiro maravilhoso. E a base de mel. Nossa. A base de mel. É cheiro maravilhoso. Aí põe as varetinhas, sim, né? E sim, deixa aí para dentro de casa. Isso é muito bom. Que bacana. Tudo isso aqui foi idealizado para tua esposa e você? Tudo. Olha só. Tudo. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Por exemplo, assim, precisa muito tempo para a gente divulgar, para falar. Mas como o tempo nosso é bem pequeno, então a gente tem uma certa dificuldade ainda para estar expandindo o negócio. Porque você fica com isso, mexe com, desde a hora que você acorda até a hora que dormir, abelha. Ou você faz outra Eu vou função? te contar um pouquinho do meu dia a dia, então. Sim. Por exemplo, assim... Dia a dia do apicultor? Eu sou apicultor, né? Tem aproximadamente 350 colmeias. Aí eu tenho toda a sala de processamento desse mel, né? Que demora. Eu tenho um rapaz que me ajuda, mas nem sempre ele pode estar no dia a dia comigo, né? Mas tem uma pessoa que ajuda. Aí nós temos uma outra pessoa que faz a distribuição desses produtos nos mercados. Nosso produto está em todos os mercados e farmácias da cidade, todos. Fora, por exemplo, outros municípios como Rio Verde, Aporé, Rondônia, nós temos esparramado no Brasil todo aí esse produto. É assim, quando é feriado em Cacilândia, ou tem uma festa em Cacilândia que tem 3, 4 dias de férias, que o comércio para, você pode preparar o estoque na sua casa, porque o pessoal vem de fora e leva mesmo. Campo Grande, São Paulo, Rio, Rondônia, que eu falei, tem um pessoal de Rondônia que vem 4 vezes por ano buscar mel para vender lá em Rondônia. Então, quer dizer, por que hoje nós temos essa clientela fantástica e fiel? Pela qualidade. A qualidade. Sim. Porque, por exemplo, assim, o que diferencia a venda? É muito fácil você colocar um produto para vender no mercado ou numa farmácia, é muito fácil. O difícil é você manter. Sim. Difícil você manter. Sazonalidade. E nós não temos nunca tivemos esse problema. Nunca tivemos esse problema. Tanto aqui no município como fora do município. Mas os produtos que você vende é 100% teus, produzido o mel, ou você compra de terceiro? Não, só. A nossa produção, ela é, por exemplo, assim, ela é escolhida a dedo. Nós temos produção aqui no nosso município, que é aqui na região do Cedro, Morro da Mangava, região que não tem lavoura, não tem nada, certo? E nós temos 3 lagoas também, eu tenho... A maior parte da minha apicultura é 3 lagoas, mas mel de 3 lagoas só vem de uma fazenda para cá. Só vem de uma, porque ela tem 400 alqueires de mato. Nossa! E ela está na costa do Rio Paraná.
E não tem nada de agrotóxico, nada. Então é só ali que eu pego um pouco de mel para trazer para Cacilândia para vender. E o restante é aqui de Cacilândia. Por quê? Por exemplo, assim, eu poderia trazer mel de outros municípios para vender? Posso, porque eu trabalho com uma empresa de São Paulo, na região de Barretos, que é aquela lá no comecinho da história, que comprou mel a primeira vez. Eu trabalho com eles faz 15 anos que eu trabalho nessa empresa. Eu sou responsável pela produção orgânica do Brasil, deles. Então eu viajo o Brasil inteiro montando projetos orgânicos para exportação. E nessa empresa, um dos setores que eu trabalho é a compra de mel no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou o maior comprador de mel do estado. Eu compro em média aí de 25 caminhões de 18 toneladas por ano. Nossa, é muito mel. Que vai tudo para São Paulo. Vai tudo para Barretos exporta. Todo esse mel. Não fica aqui então, basicamente não fica. Por isso que eu estou te falando. Eu poderia trazer mel de qualquer município para Cacilândia para vender, mas não faço. Eu não trago, até mesmo porque eu não preciso. A produção que eu tenho, ela é suficiente para abastecer mas isso que você está falando, você tem um grande desafio que eu vejo. Então, o grande desafio aqui no Mato Grosso do Sul é essa bacia enorme que nós temos da celulose. Esse é um grande desafio. O desafio por quê? Eu começo desde o início. Né? A primeira coisa que faz quando coloca, abre uma nova frente, né, de eucalipto, é jogar veneno. Para matar formiga, principalmente. Exatamente. Né? Aí começa todo esse processo. É um grande entrave para esse mel que você quer natural. Como é que faz para enfrentar esse desafio? Isso é um desafio enorme. Diário, né? Por exemplo, assim, nós temos uma associação em Três Lagoas, a qual eu faço parte. E nós temos Três Lagoas é pior ainda. E nós temos um convênio com a Suzano. Para utilizar as áreas deles para colocar a apicultura. Você não se perde não dará de caixa? Nossa, está faltando uma. Todo mundo numerado. Não, mas você tem que isso guarda tudo. A gente consegue guardar. E a gente tem esse desafio enorme mesmo, que é o combate à formiga, né? Que não só a Suzano, todas as empresas usam produtos que não fazem bem para a abelha. Exatamente. Tá? Então a gente tem um desafio muito grande. O que está acontecendo hoje, por exemplo? A abelha é responsável por um negócio no mundo, não é? Não tem um negócio assim, que a abelha é responsável, não sei do que, do mundo, que sem ela. Nós começamos a falar do Einstein e a gente cortou, mas vamos terminar a questão do eucalipto. Do eucalipto. Então o eucalipto é uma grande fonte de néctar. Porém, nos últimos anos não está sendo mais. A natureza está de tal maneira que não está sendo mais. Então, hoje, muitos dos apicultores estão saindo das áreas de eucalipto e entrando só para a área de mata. Até mesmo por conta do glifosato. Porque se usa muito glifosato nos plantios de eucalipto para matar braquiária e outras coisas. E aí acaba contaminando o mel também. Mas eu vejo de outra forma, né? Primeiro que o eucalipto não é Brasil, é uma árvore exótica, veio da Austrália. Então já tem um impacto significativo aqui. Isso. Né? E o que eu acho que o apicultor quer? Que é o diferencial. Se eu for produzir 1 quilo de mel silvestre e 1 quilo de mel de eucalipto, que são valores completamente, eu quero um produto com valor agregado. Então eu vou para um mel silvestre, né? Um mel natural, tem que procurar isso, né? O eucalipto tem suas propriedades, né? Mel bom também, muito bom, para exportação principalmente, né? Mas assim, devido a esses problemas todos, inviabiliza, o silvestre, né? Vai. Mas vamos a questão de, você falou assim, a abelha então, ela é responsável por muita coisa. A gente estava começando a falar de Einstein. Einstein declarou em determinado momento que se por uma catástrofe da natureza poderiam morrer as abelhas na face da Terra, o ser humano viveria 4 anos. Olha só. Tudo que estaria na face da Terra morreria em 4 anos. Porque a abelha ela é responsável por 90% da produção de flores e frutos. Porque polinização. Polinização. Porque então, se ela não for lá, não tem fruto, né? Não tem. Não tem fruto. E aí vai morrendo, a cadeia vai morrendo. Deus, ele é incrível, né, Paulo? Você consegue enxergar Deus nisso, Paulo? Como? Com certeza. Né? Deus. Você consegue? Porque Deus é o centro. Não dá para acreditar. Deus é o centro, né? Porque, vamos dizer assim, o que seria do mundo de nós
Sem ele, se a gente não acreditasse na existência dele. E tudo que a gente faz é por ele. É o nosso pai, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, não é. É o nosso pai, é o cara, Deus é o centro de tudo. Né? Então, tudo que se hoje a gente está aqui, é porque ele permitiu da gente estar aqui. Não tem outra explicação. E se hoje a gente tem esses produtos todos, porque ele permitiu um dia e hoje e vai permitir sempre. Então, quer dizer, Deus é o que a gente tem de mais valioso e a gente vive por ele. A gente tem família, tem filhos, tem tudo, mas sem ele não somos nada. Né? Então, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é dele. Então, a gente está aqui... Por ele e para ele são feitas todas as coisas, né? Exatamente. Porque não dá para imaginar que uma explosão cria uma abelha com uma capacidade de cuidar de uma cadeia que sustenta 8 bilhões de homens na face da Terra. Você sabe, você tem uma ideia, né? A China é o maior produtor de mel do mundo. Ela produz mais ou menos 450 mil toneladas de mel por ano. Só que o que eles não têm que a gente tem? A qualidade. A qualidade. Nós temos o melhor mel do mundo. Uma caixa num canavial é um mel sem qualidade. Primeiro que no canavial não vai produzir, né? Vai produzir o quê? Antigamente, botava fogo na cana e a cana merejava, né? E aí saía aquela secreção e se produzia o melato, né? O mel da cana que fala. Hoje, como não existe mais as queimadas, existem as máquinas, né? E não tem mais forma aquela camada e a abelha não consegue pegar mais nada. Então não existe mais mel. Não existe mais o melato de cana, não existe mais o mel de cana. Gente, tá bom demais o papo. Eu queria conversar com o Paulo mais umas 3 horas, mas eu quero chamar ele de novo aqui. Não, ele vai ter que voltar. Ficou uma pilha de coisa que eu queria saber. Mas eu queria deixar uma coisa assim, agradecer demais o Paulo, primeiro, né? E avisar os nossos amigos, né, Freitas, Sim. que esses produtos nós vamos estar sorteando pelo canal, pelo Instagram, pelo YouTube, né? Sim. Vamos sortear e vamos divulgar bastante. Paulo, se a pessoa quiser comprar teus produtos, como eu entro em contato? Passa teus canais aí de contato, por favor. Nós temos nosso produto está, né, em todas as farmácias da cidade, supermercados, conveniências. E alguém que quiser vender também pode vir, que a gente vai fazer. Mas os empresários que querem adquirir de você, como é que faz para entrar em contato com você? Qual é o teu telefone? Pode ser no 67 9 81 51 80 54. Repete aí para nós. É 67 9 81 51 80 54. Tranquilo. E nós temos a nossa lojinha, né, lá na nossa casa, lá na Isaías Canto Barbosa, 1360, na Vila Pernambuco. E lá nós temos todos esses produtos aí, né? E estamos abertos 24 horas por dia, de sábado, de domingo a domingo, né? É mesmo? A gente não tem folga. Como é em casa, o pessoal bate a campainha lá. Tem mel! Nós temos uma freguesia muito fidelizada, muito fiel. Que bacana. Sim. Principalmente, que eu sempre falo, né? É a qualidade. A gente fala assim, o mel de vocês não é barato. Eu falei, ele é barato, porque a qualidade que ele tem é incomparável. A gente ganha se você imaginar que você roda 300 quilômetros para ir lá em Três Lagoas, quase 400 quilômetros para ir e voltar, esperar e será, né? E que tem esse negócio, você botar a caixa, é aquele negócio, né? Deus planta, nós plantamos e Deus dá o crescimento, né? Você vai lá e planta a caixa, mas se ela vai dar ou não é só Deus, né? Só. Freitas, mas a gente vendo aqui os produtos dele, né? A gente vê a qualidade que tem, né? O cuidado. Essa vela é enfeite ou ela cheira? Então, essa vela aí é da cera da abelha. Nossa. Isso aqui é uma lâmina de cera que a gente põe dentro da colmeia para ela começar o favo. Isso aqui que é onde o alvéolo, onde a rainha bota. Você está vendo? Se você pegar isso aqui, você vai ver que é o mesmo formato. Sim. Lá no meio, você está vendo que tem... Nossa, coisa boa. No meio do favo, você vai ver que tem tipo uma fitinha, né? Sim. É uma lâmina assim. É daí e aí que ela sai. Puxa. Essa lâmina é a guia. E aí a minha esposa faz as velas, né? E aí tem vários aromas, né? Tem alecrim do campo, tem folhas secas, tem vários aromas. Aí você põe ela para queimar, né? Tem o pavio, você põe ela para queimar. Muito e aí fica exalando aquele cheiro dentro de casa. Nossa, que legal. E isso aqui, fantástico. Tipo assim, quando você vai tirar, as abelhas ficam aqui dentro desse tubinho aqui? Quando elas estão criando, sim.
Sim. Quando a rainha vai e coloca o ovo dentro desse alvéolo. Sim. E aí a larva recebe uma gota de geleia real e aí ela vai crescendo. No 7º dia, ela tampa. Aquela capinha que tem por cima, tá vendo? Aham. Quando tem a larva está lá dentro da abelha, que é para nascer, ela tampa. E aí ela já tem alimentação suficiente para 14 dias. Com 14 dias com 21 dias ela vai nascer, essa abelha. Nossa, que legal, hein? Freitas Barbieri, encerra o podcast para nós, por favor. Eu não sei se a gente foi convincente. Não, foi maravilhoso. Você vai ter que bom. voltar aqui para a gente ser um pouco mais agudo em algumas coisas, né? Hoje foi só um apanhado. A gente quer, né, agradecer por ter dizimado parte do seu dia, do seu tempo, para estar aqui nos honrando com a sua presença, né? Em nome do Store Podcast, a gente quer agradecer, né? Que Deus te abençoe e faça prosperar, e que seria de nós sem o mel, né? Nossa, e sem as abelhas, né? Fantástico. E a gente vamos estar depois trazendo você para escolher 3, 4 produtos e falar só sobre ele de forma mais aguda, né? Depois você vai voltar depois para que não deu nem tempo a gente falar das abelhas, né? As abelhas. Muito assunto para uma hora só. Né? As abelhas ficam perto de cemitério, ficam perto de sangue de frigorífico, né? Isso tudo dentro do projeto orgânico não pode. Não pode, né? Pois. E aí a gente vamos falar assim, que é até importante, né? A questão de acúmulo de informação para as pessoas terem noção do que elas estão consumindo também, né? É um assunto fascinante, né? Que você não para de falar, né? Não para. É bacana demais. Tudo começa, né? Eu sempre falo assim, que tudo começa pelo próprio apicultor, né? O apicultor tem que ter consciência, em primeiro lugar, que o que ele vai vender é o que ele tem que consumir. Se ele consome aquilo como um produto bom, ele pode vender para outra pessoa. Porque é muito fácil, por exemplo, você comprar um produto e vender. Aí você não sabe o que você está vendendo e a pessoa que vai consumir também não sabe o que está consumindo. O segredo dele é o controle de qualidade. Exatamente. Sim. Olha, isso começa lá na ponta. Eu não poderia deixar de estar fazendo uma pergunta para você. Depois de 40 anos trabalhando com mel, veio lá do sul, pro Mato Grosso do Sul, tomador de chimarrão. Muito. O que é a vida pro Paulo da Lassa? É fácil e difícil, né, de responder. É fácil de responder porque a minha vida é uma vida tranquila. Eu trabalho muito. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. É muito. Mas só que a vida para mim é muito prazerosa. E eu vou te falar por quê. Porque quando você faz o que você gosta, você não tem dificuldade. Você produz, você cresce. Eu cheguei em Cacilândia, eu tinha uma bicicleta. Hoje não sou rico, mas graças a Deus consegui dar 2 faculdades para minhas filhas, né? 2 farmacêuticas, que é um orgulho falar delas, né? Elas moram em Santa Catarina, as 2. E uma é farmacêutica ainda, a outra já trabalha com a parte de estética. E é fácil falar da minha vida, porque eu tenho uma família que é a minha base. Eu tenho uma esposa que desde criança a gente está junto, 41 anos junto. A gente faz tudo junto. Eu viajo, mas a gente vive sempre junto. Nada do que a gente vai fazer no nosso dia a dia é separado. Para você ter uma ideia, todo dia de manhã a gente levanta, faz um chimarrão, senta, meia hora, 40 minutos, não saímos de jeito nenhum e não vamos trabalhar sem tomar nosso chimarrão. O que a gente faz nessa hora? A gente fala da vida, dos filhos, da vida, o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, assim, ela é extremamente satisfeita no que ela faz, eu sou extremamente satisfeito no que eu faço. E aí é onde que você tem um sucesso. Fazer o que você gosta. Mas sempre que você tem que esquecer, não pode esquecer nunca. Por que você está ali? É porque alguém permitiu. E quem permitiu foi Deus. Então, se você tem Deus, família, você tem tudo. Então, a minha vida é boa, a minha vida é feliz, não tem tristeza. Amém. Não, eu não posso me queixar de nada. Nada. Tudo que eu já fiz e estou fazendo e vou fazer no futuro, vamos dizer assim, é com alegria, é leve. Sou uma pessoa leve.
Não tem Será que ele toma chimarrão com cuca? Deve ser com cuca, né? É a cuca italiana e a cuca alemã, né? Duas coisas fantásticas. Olha, mas é isso. Eu gosto, minha mãe faz uma cuca muito boa. É bom a cuca, né? É muito, muito bom. Haja abraço. Né? Mas extremamente agradecido, né? De vocês terem convidado a gente e a gente ter vindo aqui. Você está convocado, você tem que vir rapidamente, né? Não, vamos marcar para você estar voltando para a gente falar. Muito obrigado. Muito agradecido mesmo, porque, vamos dizer assim, amanhã a gente vai estar sendo visto aí por muita gente. Eu acho que as pessoas precisam saber o que tem em Cacilândia, né? Porque existem muitos segmentos dentro do município que as pessoas não sabem. E vocês estão levando isso para as pessoas, né? Isso que eu acho importante e fundamental, porque você produzir, você criar para você mesmo, sozinho, não tem, né? Então, quando você cria para levar para as outras pessoas, seja lá o que for, você está crescendo, você está ajudando o município, e nós estamos aí para somar. Nós somos os somadores. Opa, obrigado Paulo. Gente, olha, é com muito pesar que nós estamos terminando mais um Spot Podcast, né? Porque a gente queria falar mais. Mas, olha, não vai faltar oportunidade, viu? Gente, não deixa de inscrever no nosso canal. Olha, é facinho, tá? Store Podcast no canal do YouTube e também no Store_Pod no Instagram. Você vai lá, compartilha, nos ajuda, segue e a gente vai aí crescer com você. E eu quero também falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores, vamos dizer assim, como a Atlética Academia, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, o Bora Beach, Sabor Aqui, água mineral e refrigerante, o Laborges, do nosso amigo Luiz, Cacilândia Urgente do Corino, Papelaria Silva, Hotel Esplanada e o Jiu-Jitsu, ali no Team Fighter, né, Leandrinho? Isso. Team Fighter. E aí você que quer fazer alguma coisa dentro daquilo que a gente falou, procura uma academia que está aqui, parceira nossa, procura algum dos profissionais que ajudam a esse programa, que você vai fazer esse programa chegar ainda mais, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, Store Podcast, a próxima história pode ser a sua.